Reginaldo Leonardo da Silva recebeu nossa equipe no pátio da penitenciária Oswaldo Florentino Ferreira Leite, o famoso Ferrugem, onde está preso por tentativa de homicídio. Reginaldo foi condenado pela Justiça Brasileira a 48 anos de prisão, dos quais já cumpriu 15. Ele foi condenado aos 19 anos de idade, após tentar matar o suspeito que atirou em sua mãe, quando ainda era um menino. Os primeiros 13 anos cumpriu a pena na penitenciária Pascoal Ramos, em Cuiabá, e há 3 anos foi transferido para o Ferrugem. Atualmente, aos 35 anos de idade, se converteu à igreja evangélica e passa maior tempo na penitenciária orando. E decidiu escrever um livro contando o que ele tem presenciado durante todos esses anos na prisão. O livro, Pelo Vale da Sombra da Morte, Conflitos na Prisão. Reginaldo, primeiramente, muito obrigado por nos receber. E já começo de cara te perguntando, o que te fez escrever esse livro? Qual que foi o que você falou, eu vou escrever um livro? Como que foi? O que te iluminou, que te fez você escrever? O meu objetivo de escrever o livro foi em termos de mostrar a realidade, como é a realidade realmente dentro da prisão, para os jovens, para aquelas pessoas que estão ali enveredando no mundo do crime, ou pensando, ou começando a usar drogas, para mostrar como é realmente a realidade ali dentro, né? Porque de repente a pessoa vê pela TV algumas coisas que acontecem, mas não sabe como que é lá dentro. E a realidade lá dentro não é nada boa. Não aqui nessa penitenciária não é tão pesado, mas nas outras prisões que eu tenho passado, o clima é muito pesado, é um lugar de grande tribulação. E eu acredito que os jovens, quando vê isso, que lê essa realidade, que vê, eu acredito que alguns irão se desviar desse caminho de ilusão que é as drogas e o crime, né? Porque você convive, você está dentro, né? Entre todas as barbaridades, assim, me fala mais ou menos qual que foi a mais pesada que você presenciou. Meu Deus, são muitas, sabe? Todas trágicas e pesadas, mas eu vi um amigo meu, né? Uma pessoa que a gente fazia exercício durante o dia, conversávamos enquanto ele estava deitado na cama dele, eu deitado na minha cama, a gente tinha um convívio muito bom. Eu vi essa pessoa sendo morta, ali numa forma covarde, uma armação, e aquilo me mexeu muito comigo, sabe? Dizem que o homem não chora, mas o homem chora, assim, né? E foi muito difícil para mim, aquilo foi difícil. Uma ação covarde, você presenciou? Isso, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, por eu ser muito próximo dessa pessoa, né? E eu não poder fazer nada, sabe que você vê alguém que você gosta ali, alguém que seu amigo, perdendo sua vida e você não poder fazer nada, e você sabe que se você fizer alguma coisa, você também vai acabar como ela. É difícil, isso foi a coisa mais que assim marcou para mim. Como que é a vida dentro da penitenciária, da cadeia? Como que é a rotina de vocês? Olha, aqui na penitenciária, né, Ferrugem, aqui na ala evangélica, aqui é uma bênção, né? Porque é um lugar onde Deus preparou para mudar os pensamentos das pessoas. Mas assim, falando em termos de outros lugares que eu passei, é uma tribulação. É uma tribulação, é uma coisa que até é difícil de se explicar, mas a única palavra que dá para se colocar é que é um lugar onde é um caos. Como que é? Vocês acordam cedo, vocês têm uma rotina? Sim, acorda cedo. Aqui a gente acorda às 7 horas da manhã e temos, aí cada um faz suas necessidades, toma seu banho e depois tem os trabalhos. Mas nas outras penitenciárias as coisas é bem diferente, né? Porque aqui a gente está falando, você está fazendo a pergunta de como é a nossa rotina aqui. Mas assim, o livro ele fala sobre coisas que aconteceram, né? Na penitenciária Pascoal Ramos, e ali a coisa é bem difícil. Vocês ficavam sem fazer nada o dia inteiro, e daí com isso, aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo? Mente vazia, oficina do diabo, realmente. As pessoas
como numa penitenciária como a do Pascoal Ramo, Mata Grande, imagina um monte de pessoas que cometeram delitos, pessoas que têm a mente já voltada para o crime, dentro de um lugar trancada, sem ter uma ocupação nenhuma. No que é que essas pessoas ficam pensando? Só em praticar coisas erradas, e um começa a se revoltar um contra o outro, e aí dá no que dá, que é muito sangue. Você acredita que é de suma importância, né? Esses projetos, né, de reeducar vocês? Com certeza, com certeza. É muito, muito importante. Esse projeto que tem aqui mesmo, aqui na Penitenciária Ferrugem, onde algumas pessoas foram beneficiadas de sair para trabalhar, isso é muito importante. Com certeza eu acredito, pela experiência que eu tenho dentro de prisão e com pessoas que já passaram pela prisão, né, eu acredito que 80%, 90% dessas pessoas nunca mais voltam aqui, porque elas, antes de saírem daqui, elas já saem exercitadas naquilo, elas já sabem o que elas vão fazer, elas já têm um rumo. Agora, se o cidadão está trancado dentro de uma cela, joga ele na rua, lá dentro de uma cela, a única coisa que se conversa é sobre crime, sobre nada, sobre coisas que não prestam. A mente dele sai poluída, né? Então é muito importante esse projeto. Você agora se tornou evangélico. Desde quando? Como que Deus surgiu na sua vida? Há 3 anos e alguns meses, quando eu cheguei de bonde aqui nessa penitenciária e pedi para ir para a ala evangélica. Até a princípio, a pessoa que eu falei com ele, né, olha, eu quero ir para a ala evangélica. Ele olhou para mim, porque assim, eu era conhecido assim como uma pessoa muito tribulosa, né? Ele olhou para mim, ele até sorriu, mas falou, você para a ala evangélica? Eu falei, sim. Aí fiquei mais alguns dias no lugar onde eu estava, e 5 dias depois ele voltou. Ele falou, você quer ir mesmo para a ala evangélica? Eu falei, sim, eu quero. Porque eu estava ali naquele lugar onde eu estava sozinho no isolamento, e Deus começou a falar comigo dentro daquele lugar. E eu não sei como, mas acabou chegando uma Bíblia nas minhas mãos, né? Alguém colocou lá num buraco que tinha na parede, lá chegou uma Bíblia nas minhas mãos. Eu olhei a Bíblia, peguei aquela Bíblia e comecei a ler. Então Deus começou a falar comigo ali. E 5 dias depois, que, como eu disse, que esse agente foi e falou comigo, ele voltou lá e falou, você quer ir para a igreja? Então eu vou te levar. E me levou para a igreja, e desde então Deus tem mudado os meus pensamentos, a minha forma de agir. Tanto é que você pode perguntar para qualquer um desses agentes penitenciários aqui, que eles vão falar para você a respeito de o tipo de comportamento que eu tinha antes de eu ter esse encontro com Deus, e o meu comportamento hoje, a forma que eu agora, né, ajo. Mudou totalmente. O que era o teu pensamento antes? Porque você comentou comigo que você chegou a sair e quando estava lá fora cometeu um outro crime. Olha, porque quando eu saí, eu estava, como eu disse para você, dentro de uma cela, no meio somente de conversas. Estava poluído. O meu pensamento era construir uma família, mas no que eu saí lá fora, eu não encontrei as oportunidades que eu imaginava que eu fosse encontrar. Então me decepcionei, né? Mas é claro que isso também não leva à razão de eu ter cometido nada, porque nada justifica você praticar um crime, né? Mas eu não encontrei oportunidades, né? E aí eu me senti acuado e acabei cometendo, né? E foi uma grande besteira da qual eu me arrependo muito todos os dias, porque eu quebrei um regime. Então isso para mim está sendo muito difícil conviver com essa realidade, de que eu cometi uma infração e que agora retrocede todo um processo novamente, entendeu? Então eu tive uma chance, e essa chance eu deixei escapar pelo meio das minhas mãos. Isso tortura, sabe? Isso é difícil conviver com isso, sabe? Então aquele que tiver uma oportunidade, olha, abrace, porque... Reginaldo teve o apoio de uma amiga que está do lado de fora. Como só estudou até a 3ª série, precisou de auxílio para finalizar o livro e ajudar a montá-lo. A Michelle é uma pessoa que eu tenho a agradecer muito pelo que ela está fazendo, né, por mim. Passei esse manuscrito para ela. Eu não sabia, porque assim, eu tenho a 3ª série. Imagine um cabra. Eu tenho a 3ª série do ensino fundamental. Imagina, eu não sabia, quando Deus colocou no meu coração para mim escrever esse livro, eu não sabia nem como que eu ia começar, mas quando Deus te dá algo para você fazer, Ele te capacita para você fazer aquilo. É impressionante a forma que Deus trabalha. Eu não sabia o que era um parágrafo.
Alguém ia falar? Aí um amigo meu, Deus usou para ele falar, olha, lê um livro aí. Aí eu comecei, que eu lia pouco o livro também, comecei a ler e vi como que era. Aí eu, coloquei na mente e falei, então é assim. Então, assim, eu escrevo, não coloco ponto nem vírgula, então o Michele teve que ir adivinhando o que é que eu tinha escrevido, né? Eu não sei ao certo, existem lugares que eu não sei o que é colocar ponto e vírgula, não sei, porque a terceira série do ensino fundamental bem atrasado. Mas Michele é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar nisso, né? E eu tenho muito a agradecer a ela por isso. Tanto ela como também a sogra dela, a dona Evanilde, né? Uma pessoa que está me ajudando muito. Você pretende, esse aqui que eu estou na mão é o volume 1. E você pretende escrever mais? Sim, eu já estou escrevendo, o volume 2 já está numa etapa bem avançada já, digamos que quase a metade dele já está escrito. E eu também tenho outros 2 livros que eu já escrevi, que é O Filho que Desprezou os Conselhos da Mãe e O Pastor e o Feiticeiro, né? O que, mais ou menos? Olha, o filho que desprezou os conselhos da mãe, um jovem normal, mas que arrumou um amigo, e esse amigo era um traficante. A mãe aconselhava ele, né, para ele não continuar andando com aquela pessoa, mas ele ignorou os conselhos da mãe e foi, e ele se deu muito mal, a história, né? Então, assim, o que eu quero passar o quê? É que os jovens devem ouvir as pessoas que aconselham eles, para que não se dê mal, como eu me dei mal na vida. Como só tem 200 exemplares, aproveita para pedir ajuda aos empresários. Porque as condições financeiras da gente é muito fraca, também quero aproveitar e pedir, se tiver alguém aí que, né, Deus tocar no coração, de me ajudar com patrocínio para a gente estar fazendo mais cópias, né? Porque como você viu aí, tem a palavra de Deus aí dentro, né? Em cima de cada caso ali, eu coloquei a palavra de Deus, porque Deus foi a forma que Deus me inspirou para colocar. Porque eu falo para você uma coisa, para ter saído esse livro e os outros que estão saindo, é um milagre de Deus na minha vida. Eu posso dizer que milagre existe porque isso é um milagre. Terceira série, como eu falei para você, não sabia nem que é um parágrafo, e escrever uma coisa dessa, com certeza é um milagre. Relatando cada minuto, né, e segundo que você passou dentro das penitenciárias. Exato, eu mesmo fiquei impressionado, sabe, quando eu terminei de escrever, que eu li, e aquela coisa, eu li e prendi a minha atenção mesmo, eu falei, olha, sabe, realmente esse negócio ficou bom. Porque é uma coisa assim que, como você viu, conta com detalhes, faz com que a pessoa se sinta ali dentro daquele ambiente. Reginaldo, até aproveita então, para quem está assistindo, esses jovens que estão assistindo, que a gente tem bastante jovens que assistem, o que você tem a dizer? Né? O que é? Você está aí falando, né? Dando o seu relato, seu depoimento. Então, para esses jovens, o que você tem a dizer? Muito juízo, dê valor ao conselho dos pais, né? Procure conhecer a palavra de Deus, porque o homem, quando ele conhece a palavra de Deus, ele se desvia de muitas coisas ruins, sabe? E dê ouvido aos pais, procure ser inteligente, não seja ignorante. Muitas vezes o jovem, hoje em dia, os jovens têm o costume de dizer, olha, mãe, eu já sou de maior, porque completou 18 anos, ele acha que ele sabe tudo, entendeu? E acaba arrumando amizades que levam eles para um lugar muito difícil, acabam muitos perdendo a vida. Então, o conselho que eu dou é dê ouvido aos pais, né? Procure, sabe, tá mais próximo ali das pessoas que você ama, porque se você souber o quanto é doído, sabe, você tá dentro da prisão, longe de todas as pessoas que você ama, né, longe de tudo aquilo que você está acostumado a viver, no meio de muitas contendas, é difícil a vida aqui dentro da prisão, é muito difícil. Quem quiser o seu livro, como pode conseguir, pode adquirir? Tem uma pessoa que está me ajudando, né, que é a Michele, e está aqui ó, o número dela, 9940-4763. 9940-4763. Só ligar para ela? Só ligar para ela e ela vai estar passando o livro. Certo, então, Reginaldo, olha, muito obrigada aí por nos receber. Dá para dar essa entrevista, né, esse depoimento que às vezes tem certas pessoas que não gostam, né, preferem não falar, mas no seu caso, tá aqui, gente.
Esse é o livro do Reginaldo, Pelo Vale das Sombras da Morte, Conflitos na Prisão. Tá, então, e fica a dica, então, os adolescentes, né, que estão aí entrando no mundo do crime, através de certas amizades, que é, no caso, como você disse, sempre ouvir as pessoas que amam, que no caso são os pais, né? Exatamente. E os pais que comprem e dê para os filhos para que eles vejam como é a realidade, sabe? Que muitas das vezes, como eu disse, o pai dá conselho e o filho não ouve, aí dentro ele vai ver o que é que dá não ouvir os conselhos dos pais, aonde é que leva. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Reginaldo?